boa tarde, tudo bom, gente? Vamos iniciar mais uma aula, dessa vez falando sobre a nova ordem mundial. Mas, para falar sobre a nova ordem mundial, é preciso primeiro falarmos sobre a velha ordem mundial. Então, como eu estava falando, a nova ordem mundial, foi uma nova configuração que o planeta recebeu depois do fim da antiga União Soviética, dando fim aí ao socialismo. Vou falar aqui rapidinho para poder a gente ter uma noção. Para entender, como eu falei, a nova ordem mundial, vamos entender o que foi a velha ordem mundial. Teve a Guerra Fria, que foi uma disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, dividindo o mundo em dois polos. Era o mundo bipolar, com o leste socialista e com o oeste capitalista. Teve características de países distintos. Os países classificados como capitalista eram os países do primeiro e do terceiro mundo, enquanto os países socialistas eram do segundo mundo. Lembrando que os países do primeiro mundo eram países que tinham um desenvolvimento socioeconômico e industrial alto, os países do terceiro mundo baixo desenvolvimento socioeconômico e industrial, e os países do segundo mundo era porque eles eram muito fortes militarmente, apesar das grandes dificuldades sociais existentes nos seus territórios. Indo adiante, nós temos aqui uma imagem apresentando, mostrando o confronto ideológico. Não havia uma guerra declarada, uma guerra de fogo declarada, mas havia uma guerra ideológica. O mundo era dividido em leste e oeste. Os países que estão de verde são os países capitalistas do oeste, e os países que estão de vermelho são os países socialistas do leste. Lembrando que o Brasil, como vocês estão vendo aqui na imagem, esse país aqui da América do Sul, nunca foi um país socialista, como foi falado aí por muita gente. O Brasil sempre foi um país capitalista, sempre trabalhando com a economia de mercado em todos os seus governos. Seguindo adiante, nós temos aqui algumas características específicas. Uma que é uma característica específica do socialismo e outra do capitalismo. No mundo capitalista, tínhamos a economia planificada, ou seja, uma economia controlada única e exclusivamente pelo governo, pelo Estado. Já no mundo capitalista, nós temos uma economia de mercado, ou seja, a lei da procura e da oferta. A tecnologia no mundo socialista era uma tecnologia voltada para o militarismo e para expedições espaciais, enquanto no mundo capitalista era voltado para essas duas outras situações, o militarismo e as expedições espaciais, mas também para o consumo social, ou seja, pessoas poderiam comprar produtos que antigamente eram utilizados para o uso militar e depois foram transformados para o consumo do dia a dia. Exemplo, nós temos aí a questão do rádio, que era utilizado de uso exclusivo militar e depois passou a ser utilizado para o consumo normal das pessoas, certo? Aí nós temos aqui o Estado controla o mercado, já falamos. No mundo capitalista não tem o controle do Estado, mas no mundo socialista ainda tem. Não há propriedade privada no mundo socialista, mas há propriedade privada no mundo capitalista. E por que o mundo socialista entrou em crise? Entrou em crise por causa dos confrontos culturais, onde tinha nações que não compravam a ideia do socialismo. Como os capitalistas, principalmente Estados Unidos, perceberam que esse grupo não era partidário do comunismo,
começou a dar ajuda. Exemplo, vocês sabiam que o Talibã do Afeganistão foram financiados pelos Estados Unidos para combater o socialismo que dominava o Afeganistão? Pois é, naquele período, o Talibã era um aliado muito interessante para os Estados Unidos. A partir do momento que a União Soviética não existe mais, a União Soviética acabou, aí agora sim, esse grupo não serve mais. Esse grupo não é mais interessante. Teve também o processo de transição do socialismo para o capitalismo. Isso já foi com o governo de Mikhail Gorbachev, quando ele resolve trazer algumas reformas, como a perestroika, que foi a permissão para que algumas pessoas tivessem empresas privadas dentro do mundo soviético, e o glasnost, que foi a diminuição da interferência do Partido Comunista na imprensa local e também a permissão para criar outros partidos, ou seja, o pluripartidarismo, como aqui no Brasil há. A nova ordem mundial foi o seguinte: o mundo passou a ser multipolar. O que é multipolar? Não tem mais só dois, tem vários. Você vai ter agora os blocos econômicos, você tem as multinacionais, você tem várias situações que regem a economia mundial. Então vem aí a globalização. O que é a globalização? A globalização é uma prática na qual permite que várias pessoas tenham acesso à informação. E quem impulsionou essa globalização foi os meios de comunicação, foi os meios de transporte, porque em pouco tempo você pode fazer uma viagem, em alguns minutos você pode conversar com uma pessoa em tempo real, como é feito agora, né? Nós estamos nas aulas online. As aulas online são possíveis graças aos grandes meios de comunicação que se expandiram. A internet é uma prova viva disso. Agora vocês estarão assistindo essa aula, uma gravação dessa aula várias vezes, que vocês vão poder assistir várias vezes por causa da popularização dos meios de comunicação. O neoliberalismo é quando se abre a economia, né? Começam-se os processos de privatização com a ideia de que o Estado não pode ter empresa pública. Essas empresas têm que ser vendidas, ou seja, privatizadas, para que empresas privadas venham gerir essa máquina pública. Multinacionais são as diversas empresas que estão espalhadas no mundo inteiro, né? Países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Países desenvolvidos são aqueles que têm um IDH alto, ou seja, além de ter um nível socioeconômico, tem também o processo industrial que é bem desenvolvido. Países subdesenvolvidos são países que não têm esse grande desenvolvimento, eles têm uma baixa industrialização e têm grandes problemas socioeconômicos e também culturais. Países em desenvolvimento são aqueles países que não são desenvolvidos, mas têm um nível industrial um pouquinho melhor que os países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, que o Brasil, a Argentina, já tem um nível de desenvolvimento, já tem exploração petrolífera. O Brasil, desde a época de Getúlio Vargas, já faz exploração petrolífera, né? Tem maquinário para fazer esse tipo de exploração. Pronto, gente, aqui está a divisão, a nova divisão, que antes era leste-oeste, agora a divisão é norte-sul. Norte, países desenvolvidos, sul, países subdesenvolvidos. Veja que a Austrália, apesar de estar no hemisfério sul, é considerado país do norte. Por que ela é considerado país do norte? Porque é uma nação que tem um grande nível de industrialização,
diferença social muito pequena, então ela é um país que tem características de país desenvolvido. E aqui está o mapa, né? Que agora as empresas estão tendo mais vantagem, estão tendo mais direitos do que o próprio Estado, né? Tem empresas que acabam tendo mais riquezas do que uma nação inteira. Então essas são as multinacionais que se espalharam pelo mundo todo, criando suas filiais, que tem a sua matriz, mas que criou várias filiais em várias partes do mundo. Então, gente, essa foi a nossa explicação sobre a nova ordem mundial. Então, preste atenção para poder vocês conseguirem obter bom êxito, porque esse assunto será o assunto da prova dessa terceira unidade, tá bom? Deus abençoe e